Hail the King Capítulo 1. Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. Perigo! Protejam o rei! Alguém estava gritando como uma galinha que havia perdido seus ovos. Fei ouviu o barulho. Ele foi forçado a abrir seus olhos sonolentos e focar em um objeto brilhante voando em sua direção. O cérebro de Fei lentamente identificou o objeto como uma flecha, que voou para ele tão rápido que o ar em sua frente parecia rasgar. Droga! O que está acontecendo? Quem é o idiota que está atirando em mim? Fei imediatamente despertou assustado, com todos os pelos do seu corpo arrepiados. No entanto, a flecha bateu nele antes que ele fosse capaz de reagir. Asterisco bem asterisco. A seta ressoou contra seu capacete. A seta não tinha penetrado, mas tinha sacudido o capacete, desorientando Fei. Fei sentiu seus ouvidos zumbirem. O céu e a terra estavam girando e as estrelas estavam circulando diante de seus olhos. Seu corpo foi jogado para trás, como uma boneca Barbie derrubada por um tiro de espingarda. Ah! Merda! Ele gritou de dor quando sentiu seu corpo voar através do ar como um boneco de pano. Oh Deus! O rei está ferido! Socorro! Soldado! Pegue o rei! Ande! Ande! Por que você ainda está de pé aí? Vá buscar os sacerdotes e os magos. Ei! Aqueles filhos da puta lá embaixo estão tentando entrar no castelo novamente. Um soldado apontou para o exército vestido de preto que cercava o castelo. Merda! Merda! Alguém me diz por que eles têm escadas de cerco. Arqueiros! Apontar! Fogo! Fei ouviu os comandos sendo gritados e as pegadas caóticas, enquanto ele ainda estava no ar. Ele estava confuso. O rei. Magos. Sacerdotes. Arqueiros. Cerco. Onde é isso? Estou no meio de uma sessão de filme. O que diabos está acontecendo? Imediatamente, ele sentiu seu corpo colidir com o chão frio. Sua bunda fez contato com a terra firme antes que sua cabeça se chocasse contra a parede. Haviam muitas estrelas dançando diante dos seus olhos. Como os ruídos estavam ficando cada vez mais altos em torno dele, sua mente foi lentamente desvanecendo novamente. Que rei! Por que eu sinto que eles estão falando de mim? Porra! Quem liga para reis ou rainhas? Vocês, é melhor não deixarem-me saber quem atirou essa flecha, ou eu vou matar aquele cara. Fei pensou vagamente. Sua cabeça tinha quase sido perfurada por uma flecha quando ele tinha acabado de acordar. Ele estava tão assustado, ao mesmo tempo, bravo, que ele não conseguiu evitar xingar em sua mente. De repente, a sensação de dor inundou todo o seu corpo. Ele caiu no chão, como um cão que tinha comido uma tonelada de chocolate, engasgou algumas vezes e desmaiou. Sem saber por quanto tempo, Fei acordou pela segunda vez. Sua cabeça estava lenta e ele conseguia apenas entender vagamente o seu entorno. Ele sentiu como se estivesse deitado em uma nuvem macia, mas quando ele tentou se mover, dores agudas e declarada falta de vontade de seu corpo para se mover surgiram. Sua cabeça ainda estava pesada, como se alguém o tivesse acertado com uma vara. Ele também não conseguia abrir os olhos. Tudo o que ele conseguia fazer era ouvir duas vozes femininas sussurrando ao seu redor. Angela, você é tão tola. Eu não me importaria tanto com ele se eu fosse você. Se ele morrer, você pode obter tudo facilmente no reino de Chambord e você nem precisa se casar com este idiota. A partir da voz nítida e risos doces, Fei estimou que elas eram jovens meninas com mais ou menos 15 anos de idade. Cuidado com o que você está dizendo. Outra voz suave interrompeu com uma ligeira raiva. Depois de alguns segundos de pausa, como se ela estivesse ajustando sua atitude, ela continuou. Emma, minha irmãzinha boba, você sabe o que você está dizendo. Nunca diga tais coisas. Afinal, Alexander é meu noivo. Alexander. Quem diabos é Alexander?
Pensou Fei. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo. Ele cheirava um pouco de fragrância. O odor corporal doce natural das mulheres. Fei se esforçou para abrir os olhos e, quando as pálpebras pesadas finalmente se mexeram, ele ficou surpreso com o que viu. Ele encontrou-se dentro do que parecia ser um luxuoso palácio europeu medieval, com decoração magnífica, mobília real e um perfume de lavanda, como se ele estivesse em um sonho. Ele ficou chocado. Ele começou a observar seu entorno depois que ele sentiu que tinha o controle do seu pescoço novamente. Duas fêmeas, perfeitamente posicionadas, apareceram diante dele. A que estava mais longe era uma jovem vestida com um uniforme de empregada. Seu cabelo loiro tinha uma decoração simples, em um rabo de porco. Ela fez beicinho. Claramente, ela está infeliz por vê-lo acordado. Ela deve ser a que não se preocupa com Alexander. Fei pensou. Embora ela seja jovem, ela é muito sangue frio. Quando sua visão se estabilizou, ele percebeu que estava deitado em uma cama dourada e vermelha escura. Sua cabeça estava descansando sobre uma almofada de veludo macio. Uma menina bonita estava sentada na beira da cama com preocupação estampada em seu rosto. Seu cabelo preto sedoso era como nuvem negra amarrada com uma corda roxa. Sua pele era mais pálida do que neve e mais suave do que o gelo. A saia violeta elevava suas curvas, fazendo-a parecer como uma deusa que a maioria dos homens sonhariam em ver. Ela era simplesmente perfeita. Cocococo. Feito-se intencionalmente para chamar a atenção dela. Você está acordado. A beleza de cabelos negros, Angela, se inclinou. Sua expressão tornou-se rapidamente uma expressão de surpresa e felicidade. Alexander, como está se sentindo? Você ainda sente dor? Padre Evan disse que você tem que descansar adequadamente. Eu. O que aconteceu? Fei não sabia o que dizer. Logo depois dele dizer isso, ele ficou chocado. Ele descobriu algo inacreditável. Angela estava usando uma linguagem com sonoridade antiga e estranha. Embora Fei fosse um estudante no programa de pós-graduação em uma universidade que se especializa em linguagens, ele nunca ouviu falar deste tipo de fala. No entanto, estranhamente, ele não apenas entendia o idioma, ele podia falá-lo também. Alexander, você se esqueceu. Quando você estava liderando os soldados que protegem o reino, um inimigo sorrateiro atirou-lhe uma flecha. Graças a Deus que você estava usando o capacete, ou então você poderia ter pagado um preço maior. Explicou Angela. Ela gentilmente colocou a mão esquerda sobre a testa de Fei, e ele não estava quente. Surpresa brilhou através de seus olhos. Ótimo! A sua temperatura corporal voltou ao normal. Padre Evan disse que, enquanto você não tivesse uma febre, tudo ficaria bem. Alexander, você é um bravo rei. Eu. Alexander. Rei. Fei não sabia o que estava acontecendo. É isso mesmo, o nosso rei jovem e corajoso de Chambord. É tudo por causa de você. Você apareceu nas muralhas a tempo e aumentou a moral dos nossos soldados, para que eles pudessem se defender contra uma nova onda de ataques do exército invasor. Disse Angela com um sorriso no rosto. Fei se sentiu estranho. Por alguma razão, ele sentiu que o tom de voz da menina era como um professor do jardim de infância tentando consolar uma criança chorando. Ele não é um rei valente. Emma, a loira, disse com um tom de hostilidade. Se não fosse pelos pedidos insistentes do general Bizer, Alexander subiria lá voluntariamente. Lembro-me que ele quase fez xixi nas calças quando estava colocando a armadura. Aumentar a moral. Se ver o rei levar uma flechada fora a muralha defensiva, como um idiota, bem na hora que chegou contar como o aumento de moral, então eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. Embora Fei não soubesse se o que Emma disse era verdade ou não, ele não tinha tempo para descobrir. Sua mente estava uma bagunça. Que diabos?
Minha cabeça não foi esmagada por algo na porta do meu apartamento. Então, quando eu acordei, eu estava neste reino de Chambord que nunca ouvi falar e eu sou o rei Alexander. E esta beleza na minha frente é a minha noiva. Fei deu um peteleco na própria testa. Isso é uma brincadeira. Ou eu estou em um universo diferente? Pensou Fei. Isso não parece ser uma brincadeira. A beleza da Angela é fora do comum. Quem pagaria a ela para me pregar uma peça? E Emma é super fofa também. Mais importante, eu posso entender e falar essa antiga língua estranha da qual eu nunca ouvi falar. Fei rapidamente analisou sua situação. Próximo. Comentário. Rei the King capítulo 2. Este. Angela segurou a beira da cama com firmeza, sua mente se encheu de ansiedade e preocupação enquanto seus olhos se arregalaram. Pobre Alexander, espero que a queda não tenha danificado seu cérebro. Embora ele não fosse muito brilhante antes, pelo menos, ele conseguia falar. No momento, uma voz alta e arrogante ecoou de fora da entrada. Alexander! Ouvi dizer que você foi ferido. Uma careta apareceu nos rostos das meninas quando elas se viraram para a origem do som. A voz falou com um tom como se, ironicamente, se preocupasse. Está tudo bem. Fei olhou para cima e notou que um homem bem vestido e gordinho havia invadido o quarto do palácio. Uma risada gélida deslizou entre seus lábios curvados. Gil, o que você está fazendo aqui? Angela disse friamente. Fei sentiu a tensão entre o recém-chegado obeso e suspeito e a beleza ao lado dele. Ficou claro que eles não tinham uma boa relação. Haha. Angela, meu anjo, o que você quer dizer com isso? Eu ouvi que meu querido amigo Alexander ficou ferido e fiquei preocupado. O que há de errado comigo vindo ver o estado dele? O gordo nobre, casualmente, se aproximou e se sentou à direita em um lado da cama como se fosse a sua própria. Gil, o que está fazendo? Como você se atreve a se sentar na cama do rei? Emma exclamou furiosamente. Gil lançou um olhar para Emma. Luxúria e malícia brilharam através dos seus olhos. Ele lambeu os lábios grossos, parecidos com salsichas, e respondeu. Cale a boca, escrava de baixa classe. Não diga nada, vá se arrepender. Ele então se virou e olhou para Fei. A expressão não era de alguém mostrando empatia para com um amigo ferido, mas, mais como um olhar exultante para um animal ferido. Fei estava olhando para Gil, ao mesmo tempo. Ele sentiu o desprezo, a malícia e sarcasmo nos olhos de Gil. Gil não estava escondendo seus sentimentos, nem mesmo um pouco. Fei estava confuso. Esta almôndega feia é, realmente, amigo de Alexander. Seu rosto tem tantos queixos, mas ele é corajoso o suficiente para mostrar essa cena até mesmo para o rei. Será que ele tem antecedentes familiares fortes também? Como Fei estava pensando, Gil começou a esmagar o rosto de Fei com as mãos oleosas como se fosse um brinquedo. O movimento foi tão natural que parecia que Gil fez isso milhares de vezes. Alexander, parece que você está bem, haha. Eu tenho alguns convidados importantes nesta tarde para acolher, então, o que acha de vir comigo? Gil estava sorrindo, mas o tom em que ele disse não era como um convite, mas uma ordem. Ele esmagou o rosto de Fei um pouco mais, e deu um tapa de leve. Gil amou esse sentimento tratar o rei como um animal de estimação. Ele então começou a pensar em voz alta, sobre como era possível que alguém como Alexander se tornar rei. Ele tem a inteligência de 3 anos de idade, com a idade de 17 anos, mas por que os deuses o amam tanto a ponto de dar-lhe o trono? Enquanto Gil estava se divertindo, algo inesperado aconteceu. Asterisco tapa, asterisco. Gil cobriu sua face esquerda com a mão. Uma marca vermelha de mão apareceu em seu rosto, assim como uma tinta arremessada em uma pintura abstrata. Sua expressão era da definição do conceito de choque. Ambas, Angela e Emma, se sentiram desconfortáveis quando Gil apareceu,
mas o tapa chocaram também. Elas não conseguiam acreditar no que viram. Alexander sempre agiu de forma dócil e covarde e por isso, Gil sempre implicava com ele, devido à sua falta de vontade de revidar. Ele deu um tapa no rosto de Gil. Isso aconteceu de verdade. Apesar de ter sido chocante, elas ficaram emocionadas. Elas tinham tolerado Gil por um longo tempo. Como se atreve? Gordo, se você me tocar de novo com essa sua mão nojenta, eu vou enfiar meu pé na sua bunda. Disse Fei. Gil tinha deixado Fei muito frustrado, e Fei não é gentil quando lidava com as pessoas que o deixavam irritado. Gil apontou um dedo gordo como uma salsicha para Fei e gritou: Como se atreve a me bater, seu bastardo? Ele estava tão bravo que toda a gordura em seu corpo tremeu como se ele fosse um pudim com Parkinson. Gil gritou de novo e de novo. Fei não respondeu. Ele estava tentando se levantar. Como ele se atreve a gritar no palácio? Fei estava perplexo. Nenhum dos guardas do rei agiram como deveriam. Será que ele realmente é alguém importante, que o rei não pode punir? Enquanto Fei estava pensando, Gil tinha tomado uma decisão louca. Ele se aproximou de Fei, parecendo querer vingança. Pare! Angela ordenou. Gil, você é apenas o filho de um ministro, como se atreve a fazer uma coisa dessas? Não interessa o que Angela gritava, nada afetava Gil enquanto mantinha os olhos fixos em Fei. Angela e Emma tentaram o seu melhor para proteger Fei, puxando as vestes de Gil. No entanto, não tinha jeito, e ambas não eram pares para Gil. Asterisco tapa, asterisco. Frustrado, Gil bateu no rosto de Emma. Com força suficiente para fazer ela voltar alguns passos para trás. Seu lindo rosto ficou com a bochecha inchada, e as lágrimas encheram seus olhos. Gil pegou Angela, que estava ao seu lado, pelo pulso e puxou-a para si. Ele abaixou a cabeça sobre o pescoço de Angela. Ele cheirou algumas vezes, e deleitosa e pervertidamente disse: Bela Angela, esse retardado do Alexander nunca vai ser bom o suficiente para você. Olhe para ele, ele não se parece nada com um rei. Ele fez uma bagunça no reino de Chambord logo depois de herdar o trono. Hehe, Angela, que tal vocês duas se tornarem minhas mulheres? Ele estava segurando o pulso de Angela com firmeza, a sensação quente e suave de seu corpo quebrou o último pedaço de seu raciocínio. Ele esqueceu que estava dentro do palácio do rei e Angela era a futura rainha. No impulso que veio da perda de sua sanidade, ele tentou beijar os lábios de Angela com força. De repente. Asterisco pen, asterisco. Um capacete de metal beijou sua testa no lugar. Mas, com essa quantidade de força, foi mais como uma marretada. Este ataque foi tão repentino que Gil nem sequer o viu chegando. Surpreso com o sangue jorrando de sua testa, ele gritou quando caiu para trás e soltou o pulso de Angela. Angela, mais uma vez testemunhou algo que ela pensou que não iria acontecer em toda a sua vida e ficou sem palavras. Quando Fei pegou o capacete do chão, ele zombou. Como você se atreve a tocar na minha mulher, seu gordo filho da puta? Como você ousa tocar o rei? Vou te bater até você se tornar tetraplégico, ou, eu juro por Deus, que eu não sou o rei. Ele se sente melhor quando xinga, pensando consigo mesmo. Cara, eu estava com medo dessa rolha de poço. Eu pensei que ele fosse uma figura importante, mas parece que ele é apenas o filho de um ministro. Eu posso foder com ele qualquer dia da semana. Um silêncio mortal permeou o quarto real. Eles poderiam ouvir o som de uma agulha caindo no chão. Embora muitas vezes as ações de Fei tenham chocado ambas, Angela e Emma, desta vez, elas perceberam que algo está diferente. Não é possível. Como isso é possível? Elas olharam para Fei. Parece que o retardado do Alexander, de 17 anos, que ouviu Gil todo o tempo, mudou. Gil estava deitado, imóvel, no chão.
com sua mente em branco. Ele sentiu que a personalidade de Alexander tinha mudado muito. As ações de Faye, no corpo de Alexander, assustaram Gil, devido à forma como estava fora do normal. O golpe com o capacete estava cheio de energia e ele sentiu como se Faye estivesse realmente tentando matá-lo. Depois de alguns segundos, ele se acalmou. Ele pensou sobre o porquê de ele ter vindo ao palácio hoje e ele decidiu revidar com tudo azul. Gil estava deitado, imóvel, no chão, com sua mente em branco. Ele sentiu que a personalidade de Alexander tinha mudado muito. As ações de Faye, no corpo de Alexander, assustaram Gil, devido à forma como estava fora do normal. O golpe com o capacete estava cheio de energia e ele sentiu como se Faye estivesse realmente tentando matá-lo. Depois de alguns segundos, ele se acalmou. Ele pensou sobre o porquê de ele ter vindo ao palácio hoje e ele decidiu revidar com tudo o que tinha. Ele ergueu a mão esquerda e um cântico estranho e misterioso saiu de sua língua. Uma bola de fogo estava se formando em sua mão e uma sensação de queimação estava enchendo todo o palácio. Gil esqueceu como se sentiu antes e de repente se tornou muito mais valente. Ele zombou de Faye. Você, o rei. Ah! Fora você mesmo. Quem você acha que o considera como nosso rei em todo o reino de Chambord? Como se atreve a me bater? Alexander, prepare-se para sentir a ira de um mago de prestígio. Faye ainda estava posando em uma postura corajosa, tentando impressionar Angela e Emma. Mas quando viu a bola de fogo se formando, sua pupila se contraiu um pouco. Mamago. Puta merda! Esse imbecil filho da puta é um mago. Parece que ele tem algumas habilidades. O que eu faço? Cara, eu não deveria ter tomado essa decisão por impulso. Se eu soubesse, eu teria tentado dissuadi-lo ao invés de usar a força. Faye estava tentando pensar em uma solução para esta grande confusão. Ele olhou para a bola de fogo queimando na mão de Gil e o capacete amassado na mão dele e pensou: mas que porra é essa? Se nós vamos lutar, pelo menos, me dê uma espada ou algum tipo de arma. Ele pensou por alguns segundos e começou a gritar: guardas! Guardas! Assassinos! Alguém está tentando me assassinar! Haha, isso é inútil! Gil riu quando ele balançou a mão e o ardente projétil vermelho voou, como uma bala, na direção do rosto de Faye. Rei The King capítulo 3. Num... Alhain! Angela gritou. Enquanto as chamas aumentavam na mão de Gil, ela, freneticamente, procurou maneiras de pará-lo. Mas, foi tudo inútil. Merda! Faye não pode fazer outra coisa senão tentar bloqueá-lo com o capacete que estava segurando em sua mão. Asterisco boom, asterisco. A bola de fogo colidiu com o capacete, produzindo uma explosão de faíscas e fumaça. O capacete ficou vermelho vivo devido ao calor, e começou a derreter. TSSSS. Faye estava cheirando a carne queimada. Ele correu, tentando tirar o capacete quente de metal de suas mãos. Embora ele tenha agido tão rápido quanto podia, a camada interior da pele na palma da mão já tinha queimado toda. A bola de fogo parecia ter ficado sem energia, faiscando e, finalmente, extinguiu-se. Faye não teve tempo para relaxar quando ele imediatamente via outra bola de fogo se formando na mão de Gil. A julgar pelo rosto suado de Gil, é óbvio que ele está se concentrando muito para acabar com Faye com esta bola de fogo. Dessa vez, Faye não tinha nada para bloqueá-la. Isto não é justo! Faye gritou. Eu desafio você a uma luta. Seus pais não lhe ensinaram que crianças que brincam com fogo fazem xixi nas calças. O que? Angela e Emma ficaram sem palavras. O que você está falando? Parece que Alexander ainda é um idiota. Ambas pensaram, desapontadas. No entanto,
O que eles não perceberam foi que, Fei tinha se movido lentamente para o outro lado da cama e conseguiu pegar a couraça que ele usou na muralha. Ele escondeu atrás das costas, enquanto avançava lentamente na direção de Gil. Só espere! Assim que você chegar ao meu alcance, eu vou te dar uma lição no lugar de seus pais. Fei calculou a distância entre eles e se preparou para usar algumas táticas sorrateiras e sujas para lidar com Gil. Mas... faça xixi nas suas próprias calças, filho da puta! Gil estava furioso. Ele não vai reter sua ira de um mago de prestígio. Ele decidiu punir o rei retardado pelo que ele fez. HU. A segunda bola de fogo foi arremessada em direção a Fei. Angela reagiu rápido. Embora ela estivesse com tanto medo que seu rosto empalideceu, ela tomou uma decisão para salvar Fei, bloqueando a bola de fogo com seu corpo. Vendo Angela aparecer de repente na frente de Fei, Gil entrou em choque e tentou desfazer a sua bola de fogo. No entanto, já era tarde demais. Fei reagiu imediatamente. Merda! Sem pensar, Fei agarrou o ombro de Angela, pressionou-a contra seu peito e virou. Ele sentiu o calor em suas costas. Merda! Eu vou morrer! No mesmo momento. Pu! Uma grande mão apareceu do nada e agarrou a bola de fogo. A mão apertou levemente a bola, sem nem sequer se importar com o calor que estava sendo emitido pela mesma. Fei observou com os olhos arregalados a bola de fogo, que poderia derreter um capacete de metal, ruir como um sorvete em um dia quente de verão. A esperança foi restaurada para Fei, e ele soltou Angela. Um mestre! Ele pensou. Na mesma hora, o rosto de Gil congelou. Ele olhou para o homem que apareceu no palácio, com o rosto mais pálido do que farinha, e seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Como um rato que viu um gato, Gil estava tão assustado que sua voz ficou em um tom completamente diferente. Senhor Laulau Lampard, por RR que você está aqui. Eu. Gil começou a suar como um louco enquanto tentava se explicar. Este Sr. Lampard nem sequer olhou para Gil. Ele se virou e curvou-se ligeiramente para Angela, respeitosamente, e então olhou para Fei, como um olhar frio, e disse: Vossa Majestade Alexander. Fei deu uma olhada detalhada neste mestre. Na frente dele havia um belo homem com quase 2 metros de altura, caucasiano. Com o cabelo tão vermelho e vivo, que parecia uma juba de fogo ardente. O que mais se destacava era a enorme espada longa de 1,5 metros que ele estava carregando em suas costas. Era tão negra quanto o carvão e parecia pesar cerca de 90 quilogramas. A única coisa que confundiu Fei foi que, embora este mestre fosse forte, seu rosto estava um pouco pálido. Fei adivinhou que ele pode ter sido ferido no cerco. Fei também se sentiu estranho. Lampard o salvou, mas ele não foi muito amigável ao seu respeito. Fei sentiu um pouco de tristeza e desesperança em seus olhares. Fei não sabia quem ele realmente era, por isso ele só balançou a cabeça em resposta. Senhor Lampard, posso ir agora? Gil ficou extremamente assustado. Lampard nem sequer olhar para ele. Ir? Você não irá explicar o seu comportamento ofensivo contra o rei? Ah, explicar. Bem, você sabe. Eu só estava brincando. Sim. Brincadeira. Você sabe que eu cresci com ele, certo? Eu só não controlei minha magia corretamente. Sou apenas um mago iniciante, nem mesmo um de classificação 1 estrela. Gil logo encontrou uma desculpa. Ele está mentindo com tanta fluidez que até ele quase consegue acreditar no que ele mesmo estava dizendo. Enquanto ele expelia desculpas, ele sentiu um olhar frio e afiado de Lampard, como se uma lâmina estivesse em seu pescoço. Ele sabia que este homem poderia matá-lo tão facilmente como matava uma formiga. Ele estava com medo de continuar dizendo qualquer coisa, então, ele se calou e sorriu com timidez. Lampard tinha um olhar de desgosto em seu rosto. Ele fechou a mão e todos no palácio sentiram uma pressão invisível.
Mas o rosto de Lampard mostrou que ele tinha pensado em alguma coisa. Ele hesitou um pouco, em seguida, abriu a palma da mão novamente e a pressão se foi. Saia daqui. Não haverá próxima vez. Lampard disse como se estivesse espantando uma mosca. Ok, ok, ok. Gil ficou aliviado como um prisioneiro que recebeu pena de morte e depois recebeu o perdão. Ele exalou rapidamente e inclinou-se para o homem alto carregando a espada. Espere! Quando Gil estava se preparando para deixar este lugar, Fei parou ele de repente. Gil olhou para Lampard, mas o velho não disse uma palavra. Ele teve que parar e ouvir o que Fei tinha a dizer. Fei deu o seu maior sorriso enquanto ele chegava mais perto e mais perto de Gil. Ele casualmente colocou a mão no ombro de Gil. Todos pensaram que o rei ia dizer algo para confortar Gil por causa de sua simpatia. Contudo, ele não disse nada e começou a bater no rosto de Gil como um doido. Não faça isso de novo. Nunca mais faça essa porra de novo. Ele continuou gritando enquanto batia. Pia, 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 pia. O som das batidas quase formava uma sinfonia. A ação de Fei fez Angela e Emma terem um choque mais uma vez. O frio Lampard, vendo isso, foi surpreendido também. Este homem brutal e louco é o rei. Esse é realmente idiota do rei Alexander. O pobre Gil não sabia o que fazer. O aparecimento de Lampard fez ele ficar com medo demais para usar suas habilidades, e agora ele estava com medo até de se defender contra o ataque de Fei. Gil lamentou o que ele tinha feito, enquanto Fei se vingava. Se eu soubesse que Alexander ficou tão cara de pau depois de ter sido atingido por uma flecha, eu nunca teria vindo aqui. Gritou em sua mente. Fei finalmente parou quando sua mão ficou dormente. Gil pensou que seu pesadelo havia terminado quando ele parou de choramingar como uma cadela. Quem teria pensado que, ao invés de parar, Fei esfregou as mãos e chutou Gil diretamente nas partes íntimas. Ele gritou de dor. Seu corpo reagiu rapidamente, imitando um camarão frito. Ele curvou as costas e começou a engatinhar desesperadamente para fora do palácio, como se estivesse tentando escapar do inferno. Ele tinha finalmente aprendido a lição e não queria nunca mais ver esse rei louco. Você teve sorte desta vez. Fei gritou com Gil. Ele era um homem simples. Ele não ia tomar qualquer tipo de humilhação e agir como se nada tivesse acontecido. Ele queria vingança na hora. Depois de lançar sua raiva em Gil, ele se sentiu muito melhor. Quando Fei se virou, Lee viu as expressões chocadas nos rostos de Angela, Emma e Lampard. Eles estavam olhando para ele como se ele fosse um monstro estranho. Merda! Será que eu exagerei? Pensou Fei. Oh! Minha cabeça está tonta, estou desmaiando. Ele caiu no chão. Angela e Emma, que ainda tinha marca de mão em seu rosto, ficaram nervosas. Elas pensaram que a lesão da flecha estava fazendo efeito novamente. E o arrastaram para a cama. Lampard olhou para Fei. Ele suspeitava do terrível modo de agir de Fei, mas ele não disse nada. Ele perguntou a Angela sobre a lesão de Fei, confortou ambas, Angela e Emma, e saiu com uma tonelada de perguntas em sua mente. Vossa Majestade, os inimigos ainda estão atacando o castelo, parece que seus soldados não podem defender por mais tempo. Esta é a última coisa que Lampard disse antes de sair. Angela e Emma estavam com ele por um tempo. Depois de não ver nenhum sinal que Fei iria acordar, Angela levou Emma ao sacerdote para tratar rosto. Depois de apenas Fei ter sido deixado no palácio, ele se acalmou e começou a pensar sobre toda a situação. Obviamente, ele está em outro mundo. Não só Angela e Emma, mas a magia do mago que parecia uma môndega e as habilidades poderosas do velho mestre misterioso provaram isso. Fei era um pobre estudante de graduação. Ele cresceu em um orfanato. Ele estava em uma situação desesperada,
Porque ele tinha uma dívida muito grande com a universidade e não conseguiu encontrar um emprego para pagar a dívida. Depois de pensar nisso, Fei concluiu que, se tornar o rei em outro mundo não é uma coisa ruim. Como um rei, eu posso fazer o que quiser, pensou. Ele não podia esperar para usar seus poderes. Ele começou a mapear sua situação. Parece que no meu caminho de volta para o meu apartamento, eu fui atingido por algum tipo de disco brilhante. E eu provavelmente morri na hora, mas, de alguma forma, a minha alma veio para este mundo e possuiu o corpo desse rei Alexander. Pelo que aconteceu, Fei presumiu que este jovem rei só tinha a inteligência de uma criança de 3 anos. Ele não sabia o que tinha acontecido com o último rei, mas o trono foi tomado por este Alexander. Obviamente, todos os ministros se opuseram a este jovem rei. Fei se lembrou de levar uma flechada, em seguida, acordar nessa cama. Provavelmente, até o momento na muralha, a minha alma tinha ganho a posse desse corpo. Não tenho certeza de para onde o original Alexander foi, mas eu sou o novo Alexander agora. O rei Alexander original era um idiota real. Fei possuiu o seu corpo e assumiu suas memórias também. Tudo o que conseguiu foram informações básicas, tais como a língua falada neste reino e alguns passatempos simples que o inquilino anterior deste corpo tinha. Fora isso, Fei não tinha ideia de quão grande este reino era e como tudo funcionava. Ele só sabia sobre Angela, sua noiva, e depois que ele acordou neste mundo, pela primeira vez, ele não tinha nenhuma lembrança de Gil e Lampard. Graças a Deus que esse cara era mudo. A partir de agora, quando eu imitá-lo, ninguém pode dizer que eu sou uma pessoa diferente. Fei tocou seu queixo e assentiu. Mas, de repente, lembrou-se de outra coisa. Antes de Lampard sair, ele mencionou algo sobre inimigos atacando o castelo e que os soldados não podem defender por mais tempo. Droga! Fei quase pulou para fora da cama. Eu vou ser um escravo depois de me tornar rei. A pressão da sobrevivência e da realidade encheu Fei de medo. Talvez eu deva arrumar as malas e fugir daqui. Merda! Como posso fugir quando os inimigos já cercaram o castelo? Talvez o mestre Lampard possa matá-los. Espera, ele é só um homem. Como ele poderia enfrentar um exército? Além disso, os inimigos provavelmente têm mestres também. Fei não tinha ideia do que ele iria fazer para sair desta situação. Quando ele estava na Terra, ele era apenas um estudante. Ele não tinha talento no exército e nem na luta. O melhor que podia fazer era lidar com um cara bêbado no bar. Se você quer que ele lidere um exército, você está louco. Ele não tem nem sequer força suficiente para vestir uma armadura de metal completa. Fei estava furioso. Por que não posso viver minha vida normal na Terra? Eu não quero mais ser rei. Neste momento. Coleta de informações do jogador: 20%, 50%, 88%, 100%. Instalação do sistema de jogo iniciado, escaneando capacidade cerebral, requisitos encontrados, instalando. O som de uma voz misteriosamente mecânica soou do nada. Fei quase morreu de susto. Esta voz apareceu diretamente em sua mente. Merda, o que é isso? Um fantasma. Ele não foi respondido. Instalação completa. Entrando no mundo Diablo em 3, 2, 1. Entrar. Como os personagens da série de televisão Stargate, que viajavam através do portal estelar, Fei se sentiu tonto, e uma onda estranha e misteriosa passou pelo seu corpo. Acampamento dos Trapaceiros. Fei ficou como um zumbi no acampamento dos Trapaceiros, onde os novos jogadores spawnavam no jogo Diablo. Sua mente estava em branco. Ele ficou de pé aqui nos últimos 5 minutos. 5 minutos atrás, após a contagem regressiva de 3 segundos em sua mente pela voz, sua visão ficou turva e ele parou aqui. Este é o mundo real de Diablo. Um mundo perfeito e vivido. Esta foi a conclusão de Fei após os 5 minutos.
O céu estava escuro e a chuva caía. Um desconhecido briofite verde escuro crescia em todo o terreno. Solo negro apareceu mais ao longe. O acampamento está vazio. Asterisco cluc, cluc, cluc asterisco. Apenas algumas galinhas famintas procuravam comida na chuva. Uma brisa fria soprava em Fei e ele balançava no frio. A sensação vívida de cada nervo em seu corpo lembrou que isso é real, este é um mundo real, não uma tela 2D computadorizada. Hail the King Capítulo 4. O Bárbaro Fei. Por que estou aqui? O que aconteceu? Os acontecimentos recentes deixaram Fei ainda mais confuso. A única coisa que ele sabia era que ele tinha, magicamente, aparecido neste mundo similar ao do Diablo, depois que a voz misteriosamente robótica mostrou uma tela de carregamento familiar. Olhando em volta, Fei viu que ele havia se tornado um bárbaro, um dos personagens do jogo. Um machado enferrujado apareceu em sua mão direita e um broquel, tão amassado que parecia lixo, em sua mão esquerda. Não demorou muito para Fei entender que ele tinha que usar seu subconsciente para ver seu status no jogo. No segundo seguinte, uma tela de alta tecnologia apareceu diante dele, do nada, como as da mansão do Homem de Ferro. Jogador, Fei. Classe, Bárbaro. Level, 1. Experiência, 0,5000. Força, 30. Destreza, 20. Inteligência, 10. Vitalidade, 20. Dano, 3, 7. Precisão, 102. Armadura, 11. Resistência, 92. Saúde, 45. Recurso, Fúria 10. Resistência ao fogo, 0. Resistência ao gelo, 0. Resistência ao relâmpago, 0. Resistência ao veneno, 0. Estas são minhas estatísticas no jogo. Fei viu seu nome no topo da tela. Que diabos! Eu me tornei o rei e agora estou em um mundo virtual. E ainda por cima, um bárbaro. Não. Pelo menos deixe minha classe ser um mago ou um cruzador. Neste momento, um homem com armadura azul correu até ele. Saudações, estranho. Eu não estou surpreso por ver o seu tipo aqui. Muitos aventureiros viajaram por esse caminho desde que os recentes problemas começaram. Sem dúvida, você já ouviu falar sobre a tragédia que caiu sobre a cidade de Tristram. Alguns dizem que Diablo, o Senhor do Terror, anda pelo mundo novamente. O homem não parava de falar. A mandíbula de Fei caiu. Como um dos verdadeiros fãs de Diablo, Fei podia perceber imediatamente que este homem é Varril, um NPC do acampamento dos trapaceiros, e pela forma como ele se vestia e suas falas. Toda vez que um novo jogador fosse gerado, esse cara iria correr para o jogador, com uma grande marca dourada de interrogação acima da cabeça. Fei observou enquanto escutava seus diálogos. Nem os seus movimentos nem a sua expressão facial se assemelhavam com a de um NPC. Se Fei não tivesse reconhecido este homem, ele teria pensado que Varril fosse uma pessoa real. Mesmo o calor que ele exalava enquanto falava se transformou uma névoa branca neste ar frio. Fei ainda sentia a sensação úmida dela. Eu não tenho certeza, mas os NPCs neste mundo têm alguma inteligência. Após Varril terminar seu longo discurso, propositadamente, Fei fez algumas perguntas. Ei, qual é o nome de solteira da sua mãe? Em que rua você cresceu? No entanto, Varril não se incomodou em responder. Ele só foi embora depois de terminar. Ele ignorou Fei completamente. Depois de pensar por um tempo, Fei decidiu ir encontrar outra pessoa, a sacerdotisa Cara. De sua memória dos jogos, se ele se lembra corretamente, a primeira missão no mapa é o acampamento dos trapaceiros, e era com ela, uma alta sacerdotisa da Irmandade do Olho Cego. Além disso, ela também era líder do acampamento dos trapaceiros, então, Fei teria que encontrá-la, se ele quisesse saber o que estava acontecendo.
As ruas estavam silenciosas e sem vida. Fei passou por algumas tendas e cercas, e finalmente, avistou a tenda da sacerdotisa cara atrás de um vagão com uma jaula de madeira. Havia várias garrafas e frascos de formas estranhas ao redor da tenda. Fei foi muito longe e já podia sentir os estranhos odores provenientes deles. A cara, que usava um manto púrpura de freira, estava em pé na frente da tenda. Fei se aproximou e um ponto de interrogação dourado apareceu acima da cabeça de Akara. Eu sou Akara, alta sacerdotisa da Irmandade do Olho Cego. Dou-lhe as boas-vindas, viajante. Akara começou a se apresentar, assim como no jogo original. Como esperado, após a conversa, ela deu a Fei uma missão. A caverna do mal, mate todas as criaturas do mal em uma caverna do mal num charco de sangue apenas do lado de fora do acampamento dos trapaceiros. É exatamente como Fei lembrava. Um botão vermelho foi projetado no lado esquerdo da visão de Fei. Ele apertou o botão e uma descrição detalhada veio à tona. Parece que não havia nenhuma outra escolha a não ser aceitar a missão. Fei tentou organizar suas palavras para parecer mais sofisticado. Honorável Akara, posso saber mais informações sobre este lugar? Ele queria saber se algum dos NPCs tinham qualquer inteligência e esperava que pudesse obter algumas pistas sobre por que ele apareceu neste mundo. Jovem viajante, você deve completar a sua missão antes que possa saber mais. A resposta de Akara surpreendeu Fei. Isso não é algo que foi programado no jogo original. Isso mostra que, neste mundo, NPCs têm liberdade, e que eles não são um código pré-programado inflexível. Fei queria perguntar mais, mas Akara se virou e entrou em sua tenda. Ele tentou segui-la, mas foi bloqueado por uma força misteriosa e não podia chegar a 1 metro da entrada. Parece que eu tenho que completar a missão primeiro. Depois de não conseguir obter resposta alguma de outros NPCs no acampamento dos trapaceiros, Fei saiu pelo portão guardado por uma ladina, e entrou no perigoso charco de sangue, onde 1 tonelada de monstros estavam à espreita. Atenção! Jogador Fei, você tem que entrar num charco de sangue. Matar monstros concederá surpresas inesperadas. Mas se você abandonar a sua missão, você receberá algumas penalidades misteriosas. Disse uma voz misteriosa antes de rir como um maníaco. Fei reconheceu a voz, é a mesma voz que apareceu em sua mente antes. Foi tão rápido, que Fei só ouviu as primeiras frases. O riso foi preenchido com satisfação, no entanto, em comparação com o frio tom robótico de antes, agora está definitivamente mais humano. 3 horas depois. Asterisco caixa, asterisco. Fei matou o 20º rato com penas, com o seu machado. Um feixe de luz branca desceu do céu e envolveu Fei. Asterisco subiu de nível, asterisco. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu e Fei estava esperando por isso. A luz é muito confortável, e fazia parecer que Fei soltou um gemido. Todas as feridas sangrentas da lutar contra os monstros foram fechadas e curadas em apenas 3 segundos. Depois de 4 ou 5 segundos, a luz desapareceu. 2 botões vermelhos escuros apareceram na frente de Fei. O da esquerda foi intitulado como Novos Pontos de Atributo, e o outro da direita como Novos Pontos de Perícia. Estas são as recompensas, toda vez que sobe de nível. Fei primeiro abriu o menu de Novos Pontos de Atributo. Toda vez, depois de nivelar, 5 pontos são dados a Fei para melhorar seu físico. Ele distribuiu 3 pontos para força e 2 pontos para vitalidade sem pensar 2 vezes. Esses são os principais atributos de um bárbaro. Ele, então, abriu novos pontos de perícia, e distribuiu 1 ponto para maestria em armas. Fei está no nível 5. Todos os 25 pontos de atributos foram distribuídos em força e vitalidade. Dos 5 pontos de habilidade, 3 foram distribuídos para maestria em armas, e 2 para a habilidade de grito de guerra uivo. A razão pela qual ele fez isso é porque este é um mundo real. Como jogador,
Fei fica ferido ao lutar contra os monstros. Ele não apenas perde a saúde, ele sente 100% da dor também. Convém mencionar que tudo neste mundo é real, até mesmo os monstros. Eles não são programas, nem códigos. Seus gritos, vômitos de sangue e corpos mutilados, irritavam Fei a cada segundo. Hail the King Capítulo 5. Missão concluída. Fei tinha rapidamente se acostumado com a situação. Ele havia ficado tão enjoado do sangue que ele estava vomitando depois de matar o primeiro monstro, para se tornar frio e indiferente, apesar da carnificina que foi deixado em seu rastro. Todo o sangue de monstro quente no corpo de Fei o fez sentir-se como se estivesse passando por um teste do inferno. Depois de apenas algumas horas, Fei tinha se acostumado a isso. Ele estava quase se transformando em uma máquina de matar a sangue frio. Este jogo existiu literalmente, com a finalidade de matar. Foi tão real. Mesmo com a penosidade e dor em seus músculos. Fei não tinha certeza de que, se ele morresse neste mundo virtual realista, ele iria renascer como no jogo original, mas ele não se atreveu a tentar. Havia muito em jogo. A partir das últimas 3 horas de matança, Fei tinha notado que seu conhecimento sobre o jogo original não foram completamente aplicáveis neste mundo. Ele estava tentando o seu melhor para estabelecer uma compreensão aproximada sobre a ordem natural deste mundo. Neste mundo sangrento e cruel, força e vitalidade foram os atributos mais importantes para um bárbaro. Um monte de força permitirá que seus ataques fossem mais fortes, e um monte de vitalidade não só irá permitir que você durasse mais durante a batalha, mas também te dará resistência suficiente para fugir dos monstros sedentos por sangue. A razão pela qual Fei distribuiu pontos de habilidade para maestria em armas e grito de guerra uivo é porque ele não tinha ideia de como manusear e utilizar armas corretamente. Ele era apenas um estudante comum, de modo que a maestria em armas lhe permitirá usar seu machado de mão de forma mais eficiente, e o uivo pode assustar os monstros para longe quando ele for cercado. Ameaças de monstros e o risco de morte forçou Fei a considerar a sobrevivência muito mais do que o futuro desenvolvimento do personagem. Depois de distribuir todos os pontos, Fei abriu a aba de status do personagem. Jogador: Fei classe: Bárbaro nível 5 experiência: 14949222680 força, 45 destreza, 20 inteligência, 11 vitalidade, 30 dano, 10, 27 precisão, 102 armadura, 31 resistência, 107 saúde, 105 recurso, fúria 16 resistência ao fogo, 0 resistência ao frio, 0 resistência a relâmpagos, 5 resistência a veneno, 0. Estes status eram muito mais impressionantes do que quando Fei começou. Era quase como se você poderia dizer que eles não estavam no mesmo nível. Nem todas estas melhorias vieram de nivelamento, pois Fei também tinha alguns itens especiais. Ele tinha ganho algumas armaduras e armas matando monstros e ele já tinha equipado todas. Houve um capacete de tangerina, que lhe deu mais um de inteligência e mais 5% de resistência a relâmpago. Depois de verificar o status do personagem, ele abriu seu inventário. Neste mundo, o inventário de Fei era um anel espacial que ele usava em seu dedo. Ele tinha 40 blocos de espaço de armazenamento. Cada bloco pode armazenar um material como uma poção menor de cura. No entanto, itens têm escala neste mundo. Então machados ou espadas podem levar até 4 ou 8 blocos, dependendo do quão grande eles eram. O inventário de Fei estava cheio. Ele pensou sobre o que fazer e decidiu voltar para o acampamento dos trapaceiros. Ele usou um metal portal Skrull que ele havia ganhado quando foi gerado neste mundo. Buzz. A 3 metros de altura, uma luz azul oval apareceu com um leve zumbido. Fei hesitou um pouco e deu um passo adiante. Como Fei esperava, ele entrou no acampamento dos trapaceiros, enquanto deixava o portal do outro lado. De repente, sentiu-se enjoado. Ele sentiu como se tivesse acabado de sair de uma montanha-russa particularmente rápida que teve um monte de voltas e loops. Fei fechou os olhos por alguns segundos para superar a doença do portal.
Após sentar-se e recuperar seus sentidos, Fei olhou em volta e encontrou a sacerdotisa Cara. Esta alta sacerdotisa não era apenas uma fonte de missões, mas também um comerciante esperto. Ela vendeu armas e poções para a batalha, assim como rolos e chaves. Fei queria se preparar muito bem para sua primeira missão, Caverna do Mal, de modo que ele não iria ser morto pelo monstro na Caverna do Mal. Pelo que ele podia se lembrar, havia um chefe zumbi chamado Corpsefire lá. Encontrar o que lhe trouxe a este mundo estranho era importante, mas ele precisava, pelo menos, sobreviver até que ele pudesse descobrir. Fei vendeu todos os itens como luvas, varas quebradas e lanças. As coisas que os monstros droparam e ele não tinha uso para, conseguindo cerca de 800 de ouro. Além disso, contando o ouro que saqueou diretamente dos monstros, ele tinha um total de 1.400 ouro. Ele colocou todo o dinheiro em bom uso e comprou alguns itens de Akara. Um machado duplo com uma classificação de danos de 6, 15, e uma armadura de couro com uma defesa de 13. Ele equipou ambos e comprou um par de garrafas de poção menor de cura, 4 Town Portal Scrolls, e 3 pergaminhos de identificação para identificar as armas e armaduras que ele vai lotear a partir dos monstros. Fei sentiu um aumento reconfortante na sua força e poder, provavelmente por causa de sua nova arma e armadura. Ele, confiantemente, voltou ao portal que criou mais cedo. Bus. Depois de voltar ao perigoso Bland Moor, após o ligeiro zumbido, Fei encontrou a Caverna do Mal em seu mapa e seguiu nessa direção com cuidado. Depois de olhar para a situação dentro da caverna, Fei agradeceu ao Fei do passado por suas preparações cautelosas. Neste mundo, monstros em cavernas e tocas pareciam ser mais agressivos e brutais do que os que estão no pântano. Havia não só o rato com penas, zumbi, xamã caído, e vampiro que poderia lançar bolas de fogo, monstros comuns que Fei viu no pântano, mas também havia este monstro chamado Besta Gargantua que parecia um macaco. Tinha ataques poderosos e pele grossa para a defesa. Fei começou a fazer sua missão na caverna. Já que ele era nível 5, seu dano e defesa eram altos o suficiente para ele andar através dos monstros comuns. O sangue estava derramando, monstros estavam gritando e Fei furiosamente cortou seu caminho através da caverna. Fei parecia um ceifador, coberto de sangue enquanto ele cortava as faixas de monstros próximos a seu caminho. Seu machado duplo dividia os monstros longitudinalmente como uma espada samurai na manteiga quente. Mesmo quando havia uma multidão de monstros, ele iria correr para o centro deles e usar sua habilidade uivo para que ele pudesse acabar com eles, um por um, depois que eles ficassem com medo e fugissem. Ele também viu um monte de cadáveres humanos em ruínas na sala. Alguns estavam no chão, alguns foram acorrentados em pilares, com intestinos caindo e os globos oculares em falta. Mesmo algumas assassinas foram estupradas por esses monstros horríveis. Com moscas circulando em torno desses cadáveres podres, as cenas eram demasiadas horríveis para qualquer um olhar. A mente de Fei estava cheia de raiva. Embora Fei soubesse que este cenário se originou a partir de um jogo, ele não podia deixar de situar-se como um ser humano deste mundo. Com toda a raiva queimando em seu peito, ele ficou neste modo louco onde ele amassou e esmagou monstros como se eles não fossem nada. Finalmente, depois de Deus sabe quanto tempo, quando o último monstro na frente de Fei tinha morrido afogando-se em seu próprio sangue, raios de luz dourada caíram do céu e brilharam sobre todos os cantos da caverna. Pouco depois, uma voz familiar falou na mente de Fei. Parabéns, jogador Fei. Você completou a missão da sacerdotisa Cara e passou no primeiro teste deste mundo, Diablo. Agora você deve voltar ao acampamento e receber suas recompensas de Akara. Esta voz limpou a mente de Fei. Ele respirou fundo e olhou para o seu entorno. Ele ficou surpreso ao descobrir que todos os monstros já haviam sido mortos por ele. Mesmo o chefe da caverna, Corpsefire, estava morto no chão. Uma pilha de moedas de ouro e vários itens estavam deitados em torno da bagunça que havia acontecido com seu corpo. Será que eu fiquei louco? Fei pensou sobre o que tinha acontecido.
Ele não podia acreditar que o que ele viu no mundo do jogo desencadearia sua raiva profunda. No entanto, não foi culpa dele, este mundo é muito real. Qualquer um se sentiria da mesma maneira. Ele ficou lá por um tempo e depois começou a limpar o campo de batalha. As moedas de ouro não tomam quaisquer blocos no inventário, e então ele pegou-as em primeiro lugar. Então ele começou a pegar as peças mais valiosas do Corpo Sephire. 2 itens mágicos tinham chamado a atenção de Fei. Ele babava ao olhar para os 2 itens brilhando com uma suave luz azul. Mas... merda! Um bastão ameaçador e um javelin. Você está falando sério? Por que não existem quaisquer itens para bárbaros? Depois de inspecionar o que esses 2 itens eram, Fei ficou super desapontado. Era como ver um lago no meio do deserto, quando você também está morrendo de sede, e perceber depois que era apenas uma miragem. O sorte do caralho. NS, adaptado por mim, Shadun. NDL, diga-me uma novidade. Não havia nada que Fei pudesse fazer sobre isso. Ele pegou 2 itens mágicos não identificados e planejava vendê-los para Cara por um bom preço. Depois dele ter pegado tudo, ele usou um Town Portal Screw. Ele estava pronto para voltar para o acampamento dos trapaceiros e reivindicar suas recompensas de Akara. Ele também queria perguntar a ela sobre como e por que ele apareceu neste mundo de jogo. Esta questão o estava incomodando há muito tempo. Neste momento, a fria e misteriosa voz falou de novo. Atenção! Você alcançou o tempo limite de jogo de hoje. Saindo na contagem regressiva, 3, 2, 1. Saindo. Anterior próximo.